O segredo para transformar teoria em acertos na prova. Quem mandou essa dúvida para mim foi o Daniel. Ele fala o seguinte: eu sou muito bom em absorver teoria, leio os PDFs, assisto aulas e entendo tudo. Mas na hora de resolver questões, meu percentual de acertos é baixo e eu travo. Sinto que existe um abismo do conhecimento e a minha capacidade de aplicá-lo. Qual é o método eficaz para fazer a ponte entre saber a matéria e saber fazer a questão? Essa pergunta aqui dele é muito importante. Existe um treino específico para transformar conhecimento teórico em habilidade prática para as provas? Eu quis trazer essa dúvida do Daniel porque ela é muito comum. O que acontece? E aqui ele expõe uma verdade que muitos de vocês não estão tendo consciência ainda. Saber a teoria necessariamente não leva a um acerto nas questões. Porque muitas vezes a questão, ela trabalha com vários tipos de raciocínio. Nem sempre é só decoreba. Além disso, tem as questões de decoreba também, mas que não está implícito no estudo da teoria. Ele colocou uma palavra muito interessante aqui. Eu sinto que eu entendo tudo. E aqui vem um conceito que eu achei que foi genial do professor Peer, que é minha inspiração, vocês sabem disso. Ele fala: na aula você entende, em casa você aprende. Eu acho isso genial, esse conceito. O que ele significa isso? Entender a parte teórica significa você entender o todo. Você fala, compreendi, mas não significa que você consegue aplicar isso. E como que você faz para conseguir ter a aplicabilidade? Treinando. Essa é a diferença. E é por isso que o Peer falava na questão de na sala você entende, em casa você aprende. Porque o aprender está envolto na prática. Escrevi um artigo alguns anos atrás da diferença entre o estudar e o aprender, sendo o estudar o ato em si, o aprender o conhecimento que você utiliza através da prática. A teoria leva a uma falsa sensação de aprendizado. Já falamos aqui em outras lives sobre isso. Então, tome cuidado com isso, porque tem pessoas que têm muita facilidade no conhecimento teórico. Eu, por exemplo, eu adoro teoria. Já falei isso para vocês. Eu adoro teoria. Na aula de história, eu adorava a teoria da história. A história por si só já é um conteúdo muito teórico. Olha o curso de formação que eu fiz. Então, se você pegar livros aqui para mim, eu tenho livros de teoria de psicologia, teoria de aprendizagem. Eu adoro. Por quê? Porque é fácil para mim. Mas eu me esforço também com prática, com questões, com falar aqui com vocês sobre isso que eu estudo, com produzir uma aula sobre aquilo que eu estudo, preparar a aula, bolar questões para alguns estudantes. Olha só que coisa. Eu estou colocando em prática o meu conhecimento. Vocês acham que é fácil isso para mim? Jamais. É onde há mais esforço da minha parte. Pegar um livro e ficar lendo, assistir uma aula, cara, para mim é 10. Entende? Mas eu já entendi que esse pode ser o meu erro, que isso pode me fazer, professor Piscine que estou falando com vocês, ter uma falsa sensação de que eu conheço e aprendi sobre aquilo. A mesma coisa com vocês. Isso é uma armadilha. Então você precisa, principalmente para provas e concursos, precisa colocar... Lembro de uma aluna que eu atendi, estudando para titulação de cardiologia, tenho contado essa história repetidamente para vocês, mas entra aqui como uma forma pedagógica. Dominava totalmente a teoria, mas na hora da prática não tinha resultado. Quando nós incluímos uma resolução de práticas inteligente, questionando aquilo que ela respondia, ela conseguiu a aprovação, que estava tentando há 3 anos. Então, quando você for estudar, você precisa incluir as questões. E veja bem, eu sou muito incisivo e falo isso aqui para vocês. Não adianta só estudar por questões. Teoria e prática andam juntos, grudados. Em algum momento do seu estudo, dependendo do seu nível, você vai ter mais questões do que teoria. Outros mais teoria do que questões. Depende do seu nível. Iniciante, mais teoria, menos questão. Já um nível avançado, mais questão, menos teoria. Mas ambas caminham em conjunto. E você precisa entender que, ao responder uma questão, você compreende o raciocínio por trás da questão. O que aquela questão exige de mim? Decoreba? Raciocínio? Estudo de caso? É uma mistura de teoria e raciocínio? Entende? Você ter essa visão clara quando você pega uma questão para ser respondida é o que vai diferenciar você de um nível de aprovado ou reprovado em um concurso, numa faculdade, seja o que for.
Então comece de uma forma bem prática, para o Daniel ou para você que tem essa dificuldade. Partiu da teoria, inclua a prática. No mesmo dia. Eu faço isso no PAI, o Programa Aprendizado Inteligente. Incluo, falo, olha, responde questões no mesmo dia, porque faz parte da minha metodologia. A minha metodologia é revisão através do método espaçado, que é muito comum, só que eu repito várias vezes, porque a repetição é a mãe da memorização, inclusive com as questões, que servem como um processo de revisão. Então, já responde no mesmo dia, tem os fins de semana, tem os dias seguintes. Então, ele tem ali um processo contínuo de respondendo questões de forma inteligente para fixar aquele conhecimento teórico que aprendeu. Faça isso e você vai ver o resultado muito diferente na sua próxima prova, concurso ou faculdade. Ficou com dúvida? Lembre de deixar a sua pergunta ou dúvida aqui ao vivo ou na gravação que eu ajudo você. E clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal.